Compradores. O que são? O que fazem? Onde se escondem? Do que se alimentam? Hoje, aqui no canal do CP. Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui um conteúdo que foi pedido depois do primeiro vídeo que eu postei no canal sobre o que faz um comprador, né? O que é necessário para que você tenha sucesso nessa carreira de compras. Para você que está começando na carreira, para você que está pensando em migrar para a área de compras, ou mesmo para você que quer saber um pouco mais sobre o que faz um comprador, qual é a importância de compras na sua empresa. Eu vou trazer um resumo aqui do que a gente faz, quais são as habilidades importantes que você deve desenvolver, formação acadêmica, que eu acredito que as empresas valorizam. Antes de eu começar, eu queria agradecer a você que me deu feedback do primeiro vídeo. Deixa aí o like, se inscreve no canal se você já não é inscrito e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Meu nome é Henrique, esse é o canal do CP, vem com a gente que é sucesso. Bom, primeira pergunta aí que eu vou responder é o que é o comprador, né? O comprador eu gosto de defini-lo como um procurador da empresa, né? O comprador ele é aquele para quem a empresa delega a função de assinar contratos, de gerar pedidos, representar a empresa no mercado, né? Um pouco de história aí sobre compras. As primeiras pessoas cumpriram mais ou menos aí a função de comprador, de que se tem notícia na história, eram os escribas, na época do Antigo Egito, né? Eram as pessoas que eram responsáveis por adquirir a matéria-prima, a força de trabalho para que pudessem criar aquelas pirâmides enormes lá no Antigo Egito. Essas pessoas elas agiam em nome do faraó, obviamente, para fazer essas aquisições e para conseguir os empregados ou os escravos na época, né? Para trabalhar na construção. Bom, a função se desenvolveu ao longo do tempo e entre o século XVIII e XIX começou a ficar bem aparente, né, a importância da área de compras durante ali, a Revolução Industrial, e já se via bastante publicações na época sobre a importância do Supply Chain Management, da área de Procurement. Mas aí durante a Segunda Guerra, aliás, a Primeira e a Segunda Guerra, a gente teve uma mudança do status, né, da área de compras, passou a ser muito mais operacional naquela época, devido à escassez de insumos. Aí o comprador ele passa a ser muito mais operacional, né? Ele passa a ter uma função muito mais operacional de colocar as coisas no lugar certo, no tempo certo. Virou aquele comprador colocador de pedido por algum tempo. E aí depois, com o desenvolvimento da indústria, nos anos 60, nos anos 70, principalmente da indústria automobilística, compras voltou a ser visto como uma área estratégica para as empresas e ao longo do tempo isso vem ficando cada vez mais forte. E aí em meados da década de 90, compras se torna então uma área efetivamente estratégica para as empresas, porque elas percebem quanto de valor essa área pode trazer para a empresa, né? O quanto de lucratividade essa área pode trazer para a empresa, se bem desenvolvida, se bem trabalhada e se bem administrada, obviamente. Bom, ali em meados da década de 90, como eu disse, compras ela passa a tratar a parte de redução de custo olhando muito mais para a empresa como um todo, né? Então a gente começa a falar um pouco de TCO, ali, de Total Cost of Ownership, né? Levando em consideração todos os custos que são inerentes ao processo de aquisição e como administrar esses custos e como fazer com que eles sejam os menores possíveis. As empresas elas começam a perceber que devido à competitividade do mercado é muito difícil você adquirir novos clientes, né? Você precisa investir muito dinheiro para adquirir novos clientes, né? Hoje a gente fala bastante sobre o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes, e a gente sabe que esse valor ele está cada vez mais alto, né? Você precisa investir cada vez mais em marketing, em mídia, para alcançar lá o seu consumidor final, o consumidor que você precisa chegar para ganhar market share. E esse investimento muitas vezes fica menor se você conseguir reduzir os custos em compras, se você conseguir ser mais efetivo na aquisição de materiais, já que materiais, em média, na indústria de transformação, ele representa 70% do custo do produto, fora ali o custo de material indireto. As empresas começam a perceber que reduzindo custos em compras você consegue aumentar a lucratividade e distribuir
melhores lucros, né, ou melhores resultados aí para os acionistas. Bom, tá, Henrique, eu entendi a história, eu entendi a importância de compras, mas e aí, para mim, o que sobra? Como é a carreira de compras? Quanto ganha um comprador? Bom, isso varia, né? Depende muito. Hoje a área de compras ela tem uma estrutura diferenciada dependendo do mercado, dependendo da indústria, dependendo de como a empresa enxerga a área de supply. A gente vê, por exemplo, áreas de compras corporativas, onde a gente centraliza o departamento de compras para que a gente consiga ganhar volume de compras e negociar a níveis globais ou a níveis regionais. Também, num outro extremo, áreas de compras que ficam subordinadas a outras áreas, né? Como, por exemplo, o comprador de marketing, que é uma pessoa que fica dentro da área de marketing ali, fazendo a prospecção de parceiros e materiais, e ele precisa ser um pouco mais especialista, dependendo do negócio. Essa organização ela vai variar e também vão variar os ganhos, obviamente. A gente divide compras em duas áreas: área de compras de materiais diretos e área de compras de materiais e serviços indiretos. Bom, em geral, o comprador de material direto, ele costuma ganhar um pouco mais do que o comprador de material indireto. Isso porque a área de materiais diretos, ela é vista muito mais como uma área estratégica. Pois, como eu disse, cada unidade produzida, ela tem um custo de material que é necessário ser empregado, principalmente na indústria de manufatura. E esse custo de material, cada centavo que você consegue diminuir, você tem um aumento na sua lucratividade. Por outro lado, o comprador de material indireto, ele opera muito mais ali na área do budget, né, das empresas. São ali aqueles custos indiretos que a gente vê na precificação de um produto. Eles vão variar, obviamente, dependendo do volume de vendas que a empresa tem. Pode ser maior, pode ser menor esse budget. E o comprador de indiretos, ele atua nessa área. Obviamente, também é uma função importante, mas normalmente o que se vê no mercado é um comprador de material direto, tendo uma remuneração um pouco melhor do que o comprador de material indireto. Tá, Henrique, mas em termos de cash, de grana, qual que é esse valor que você está falando? Bom, o comprador de material direto, hoje em média, ele recebe no Brasil em torno de R$5.000. Quando a gente fala de um comprador de materiais indiretos, a gente fala em média aí de um salário de R$3.500. Obviamente depende do tamanho da indústria, depende do tamanho da empresa, depende do estado em que você está locado, depende da sua experiência, mas essa é a média salarial que a gente fala aí no Brasil. Um comprador, na verdade, um executivo, né, um C-level de compras, ele chega a ganhar aí cerca de $250.000 ao ano, tá? Isso é o valor mais ou menos que você consegue encontrar para um CPO, que é o Chief Purchasing Officer. Já para um comprador que está entrando no mercado de trabalho, você vai encontrar aí salários que variam em torno de R$2.000 a R$2.500. Além disso, a gente tem também a questão da indústria, né? Hoje é a indústria que mais paga para o comprador, né, para a área de compras, é a indústria automotiva ainda, né? É uma indústria que precisa muito do comprador, né, porque as margens são muito apertadas, então a forma da empresa ganhar dinheiro realmente é com a redução de custos, né, com a otimização de custos. Eu gosto de falar, porque não é só reduzir por reduzir, né, a gente precisa ter um custo ótimo, porque se você desenvolve um fornecedor que é barato, mas que dá um monte de problema de qualidade, essa não é uma otimização de custos, isso não é uma boa redução de custo, né? Então, você vai receber um pouco mais na indústria automobilística, e eu acredito que o que paga menos hoje em dia aí são as áreas do comércio varejista e as áreas de restaurante, né? As empresas de alimentação para o consumidor final, até porque a natureza do negócio demanda que o comprador seja muito mais operacional nessas indústrias, né? Você tem muito menos a visão estratégica de compras que a gente está falando aqui nesse vídeo. Tá, legal, Henrique. Eu quero ser um comprador, bom aí, igual você, igual as pessoas que você conhece. Quais são as dicas que você tem para me dar? Bom, eu vou te dar algumas dicas aqui que funcionaram para mim e que funcionaram para as pessoas que eu conheço que têm sucesso na área de compras. Eu devo reiterar que essas dicas, obviamente, são para quem quer crescer, né, na carreira de compras, quem ser mais do que um colocador de pedidos, né? Porque hoje a gente ainda vê compradores que simplesmente colocam o pedido, né? Pede 3 cotações aqui, escolhe uma e entrega o pedido. Muitas vezes porque é necessário para a empresa, a gente quer trazer para você
o que é o melhor da profissão. Bom, uma característica importante para todo comprador é que ele tem que ter esse espírito de se ver como dono da empresa. Afinal de contas, toda decisão, tudo que você faz na área de compras, ela impacta praticamente todas as áreas da empresa, tá? Todas as áreas da empresa dependem de compras, depende que você tenha material na hora certa, com a qualidade certa, com o valor certo, para que a empresa tenha o lucro certo, para que ela possa pagar os seus funcionários, possa manter o seu crescimento, enfim. O comprador, ele tem uma função estratégica, como eu já disse, e ele precisa ter essa visão de dono do negócio mesmo, saber que toda decisão que ele vai tomar, toda a avaliação que ele vai fazer, ele tem que fazer levando em conta a empresa como um todo. Bom, é óbvio que o comprador ele não vai conseguir masterizar todas as áreas da empresa, né? Então, algumas áreas elas são um pouco mais importantes e algumas habilidades são muito importantes para que você desenvolva, e eu vou listar elas aqui agora para vocês, tá? A primeira, com certeza, é negociação. Esse é um fator determinante para o sucesso. A gente está trazendo aí, vai trazer mais conteúdo sobre negociação para vocês, que é uma área que eu me interesso muito, que eu gosto muito de me desenvolver. Obviamente, você tem que ser um bom negociador, não só para o seu fornecedor, mas também para os seus clientes internos, porque como você vai ter que interagir com muita gente com demandas diferentes, né? Você vai ter lá a parte de logística, querendo o material o mais rápido possível, você tem a área de qualidade, querendo a melhor qualidade possível, você tem os acionistas querendo o melhor preço possível, então você precisa negociar com seus clientes internos para que você possa ter uma compra que a gente pode chamar aí de compra ótima. A segunda habilidade que eu acredito ser muito importante é a área de finanças, tá? Você precisa se desenvolver na área de finanças, entender os números das empresas, entender como se calcula um retorno sobre investimento. Você precisa saber ler uma demonstração de resultado das empresas com quem você vai conversar, para saber se aquela empresa é saudável, para você poder fazer negócios. Parte de finanças corporativas é uma coisa muito importante para você desenvolver. Além disso, também a parte de macro e microeconomia é muito importante, porque você deve também conhecer e acompanhar o mercado que você está comprando, tá? Então, por exemplo, se você é um comprador de fundido, você deve entender qual que é o tamanho do mercado, quem são os principais players, o que afeta esses players, né? O que vai afetar o seu preço de compras, quais são os índices que você deve acompanhar e onde buscá-los. Enfim, são algumas coisas que você precisa estar atento e se desenvolver. As outras duas habilidades que eu acho importante, legislação. Tá? Você precisa conhecer legislação contratual e a legislação fiscal. Não ser um mestre, mas você precisa conhecer pelo menos o básico da legislação para que você possa negociar com os seus fornecedores, a fim de que depois você não tenha problemas futuros quando você traz esse contrato para dentro da empresa, para o seu departamento legal. E também a parte de comunicação, tá? Comunicação é uma parte muito importante para o comprador. Você deve saber se comunicar de forma eficaz. E mais uma vez, não é saber falar, saber enrolar, né? Você precisa se comunicar de forma eficaz. Ou seja, você precisa saber quando é a hora de mandar um e-mail, qual a forma de mandar esse e-mail, se você precisa ser mais polido, se você precisa ser mais duro, qual o tom de voz que você precisa usar, se você precisa fazer uma apresentação. Tudo isso faz parte de comunicação, né, da área de comunicação. Qual código de vestimenta que você deve fazer, dependendo do negócio que você está inserido, dependendo das pessoas com quem você vai falar. A última dica aí é a parte de pensamento estratégico, né? Você desenvolver o pensamento de longo prazo, né? Saber que os seus fornecedores eles não são meros vendedores ou pessoas que você precisa colocar o pedido lá, receber o seu material e pronto, acabou. Eles são seus parceiros, muitas vezes seus parceiros estratégicos de longo prazo, e você precisa saber trabalhar com longo prazo, precisa saber trabalhar com o que você fala, né? Afinal de contas, o comprador, como eu disse, ele é um procurador, ele não é o dono da empresa, ele não tem o dinheiro da empresa, ele tem apenas a sua palavra para com o mercado, então ele precisa saber trabalhar esse planejamento estratégico, saber trabalhar o relacionamento de longo prazo com os seus fornecedores. Tá, Henrique, mas tudo isso eu consigo aprender lendo livro, vendo conteúdo na internet. O que eu preciso de formação para ser um comprador? Pois bem, isso varia muito.
tá? Eu já vi compradores muito bons com formação na área de marketing, na área de direito, na área de administração de empresas, engenheiros. Já vi até comprador formado na área de turismo que fazia um bom trabalho. Mas, via de regra, os principais cursos que o mercado valoriza são as engenharias, principalmente a engenharia de produção, devido a ser um pouco mais genérico, administração de empresas e a área de ciências contábeis e economia. Tá? Essas áreas de estudo, né, essas formações acadêmicas, são hoje o que eu vejo predominar no mercado de trabalho para os compradores. Depois que você já está no mercado de trabalho, né, ou que você já iniciou a sua carreira em compras, o que eu acredito ser importante é você buscar especialização principalmente nas áreas de administração de empresas, supply chain, procurement ou economia. Tá? Cursos relacionados à área de atuação que a sua empresa trabalha também são muito valiosos, ok? E caso você tenha alguma aspiração aí para ir para fora, né, para trabalhar no exterior, certificação é algo também muito relevante. As certificações que eu acho mais respeitadas aqui, eu vou ler, tá? Para a gente falar o nome corretamente das certificações, são o MCIPS ou MCIPS, que é a sigla para Member of the Chartered Institute of Procurement and Supply Diploma, que é oferecido por uma associação de mesmo nome, que é a CIPS, que é a CIPS. Essa é uma certificação muito respeitada dentro do mercado aí de compras e procurement. Você tem também o CPSM, que é o Certified Professional in Supply Management, que é oferecido no Institute of Supply Management, ou ISM. E você tem também o CSCP, ou CSCP, que é o Certified Supply Chain Professional, que ele é oferecido pela Association for Supply Chain Management, ASCM, ou ASCM. Okay, essas são as principais certificações que você vai encontrar aí ao redor do mundo e que vão te valorizar caso você queira seguir uma carreira internacional. Bom, galera, eu espero que esse vídeo ajude você que está iniciando aí na área de compras, que está pensando em migrar para a área de compras. Se você tem mais alguma dúvida ou se acha que ficou alguma coisa de fora, quer me perguntar mais alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder assim que possível. E, enfim, continua aí com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. Do mais é isso, até mais, obrigado.